condução unidimensional permanente em coordenadas cilíndricas. Então agora nós vamos avaliar condução permanente em coordenadas cilíndricas. No final dessa aula, espero que vocês aprendam a aplicar a equação da difusão nas coordenadas adequadas, avaliar as hipóteses da modelagem e avaliar o perfil de temperatura, o tipo de condição de contorno e o impacto dele no perfil de temperatura. Então, partindo da equação da difusão que nós já obtemos, ρC dt, derivada da temperatura, o termo transiente, que é o termo de acumulação de energia, é o divergente de K, gradiente da temperatura, mais o termo de geração. Em coordenadas cilíndricas, o que vai mudar? O termo de geração não muda, o termo transiente não muda, só muda o divergente do K, gradiente da temperatura, que vai ter aqui esse aspecto aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Adotar as hipóteses do modelo. Vamos considerar, primeiro, regime permanente, portanto, toda derivada temporal é nula. Logo, isso aqui vai ser zero. Vamos considerar unidimensional na coordenada radial, ou seja, somente a coordenada radial. Portanto, as outras coordenadas vão cortar também. Se eu considero propriedades constantes, portanto, o meu K vai ser constante, ele pode sair da derivada. E agora eu tenho uma equação parcial que vai se tornar uma equação ordinária em função do R. Não é? E aqui eu não estou fazendo a restrição de com ou sem geração. Vou manter o termo de geração de calor da mesma forma que nós fizemos em coordenadas cartesianas, e depois, na aplicação dos problemas, a gente faz a hipótese com ou sem geração de calor. Então, eu tenho aqui a equação da difusão em coordenadas cilíndricas, fiz as hipóteses simplificadoras, regime permanente, apenas na coordenada radial, eu tenho a equação ordinária, adotei o K constante, ele sai da derivada, portanto eu tenho essa minha equação que eu tenho que fazer a integração, no caso aqui duas integrações, para poder obter o perfil da temperatura em função de R. A equação analítica da temperatura em função de R vai vir da integração dessa equação ordinária, diferencial ordinária, porque é só em função de R. Estou deixando aqui o termo de geração. Então, fazendo a primeira integração da equação, integral em função de R, ddrr dtdr em função de R, menos o que ponto R, termo de geração, né, sobre a condutividade, integrando em R. Vai ficar só o R dtdr, menos Q, R ao quadrado sobre 2K, mais C1, que aparece aqui a minha constante de integração. Esse valor vai vir depois da aplicação das condições de contorno, fazendo a segunda integração. Fazendo a integração aqui, o que eu estou fazendo? Primeiro eu estou manipulando aqui, deixando aqui, passando o meu R para o lado de lá. Passei o R dividindo aqui, né? Vai ficar R ao quadrado dividido por R, vai ficar menos Q ponto R sobre 2K, mais C1 sobre R. Fazendo a integração em função de R, dos meus termos, eu vou ter a equação da temperatura em função da posição radial unidimensional, menos Q ponto R ao quadrado sobre 4K, mais C1 ln de R, mais C2. Da mesma forma que eu fiz para o sistema de coordenadas cartesianas, eu observo que meu perfil vai ser em função de R ao quadrado, com concavidade para baixo, quando eu tiver o termo de geração, esse aqui é o termo Q ponto, né? E quando eu não tiver o termo de geração, ele não vai ser em função do R ao quadrado, no caso aqui vai ficar em função de C1 ln de R, mais C2. Então, de onde que vai vir aqui o C1 e C2? Vai vir da aplicação das condições de contorno apropriadas, que é o que nós vamos fazer nas próximas aulas. O que é importante vocês saberem fazer aqui? Fazer isso aqui de forma algébrica. Sempre treinem fazer isso aqui primeiro na forma algébrica, e daí você aplica os valores, aplica as condições de contorno, obtém a equação do caso particular, depois faz a substituição de valores. Certo? Então aqui, nas próximas aulas, nós vamos aplicar isso para casos particulares com e sem geração de calor.